Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse encontro ao vivo. Eu quero agradecer aqui a Carol. Olá, Carol, tudo bem? A Ana. Ei, diz aqui de onde que você é, Ana. A Vera, onde que você está? Em que cidade, em que estado? Tem mais, o Luiz Fernando, Chante, Sueli, Simone, onde é que vocês estão, hein? Luiz Fernando, tem muita gente aqui. Olha só, tem quase 300 pessoas na sala. Isso é muito bom porque a gente vê o alcance, né? O alcance as possibilidades que a gente tem com essas ferramentas, né? A possibilidade de difundir uma mensagem transformadora, né? Uma mensagem que vai levar a mudanças. Olha só, eu quero agradecer também a você que está aqui pela primeira vez, ok? Muito obrigada pela sua presença, né? Eu sou a Fátima Alves, eu sou idealizadora do Instituto do Alimento Vivo e do primeiro Congresso Online de Alimentação Viva. Nós estamos chegando hoje ao último dia do Congresso. Foram 7 dias de pura emoção e muito aprendizado. E eu te desejo sinceramente que você tenha encontrado no SEMAB as ferramentas necessárias que te ajudarão a dar os primeiros passos rumos à sua transformação. Nós estamos hoje aqui com um convidado muito especial, o Elias Pereira, que vai nos dar uma aula sobre detox. E no final nós vamos responder as suas perguntas que você fizer aqui no chat. Deixe a sua pergunta aqui, por favor. E também eu quero que você preste atenção, porque no final terá uma surpresa, ok? Olha só, o Elias é terapeuta holístico, ele é chefe crudívoro, professor, escritor, congressista, formado em medicina tradicional chinesa, especialista em dietas curativas e detox, e é educador para a paz mundial da ONU. O Elias ele vai nos ensinar hoje qual o método correto para detox, que os industrializados desintoxicam, como se desintoxicar diariamente em casa mesmo, e como é que ele vem ajudando pessoas com câncer e outras doenças graves. Boa noite, Elias. Boa noite, Fátima. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aí o teu convite. Para mim é uma honra estar aí participando também aí do seu congresso. Agradeço muito. É sempre bom estar falando com as pessoas sobre assuntos tão importantes, né? Isso mesmo, isso mesmo. A gente vê a necessidade, a carência, né? Portanto, é uma oportunidade maravilhosa, né? De proporcionar esses momentos. Muito obrigado pela sua presença aqui, ok? Eu que agradeço. Uma boa noite a todos aí também. Ok, então nós podemos começar, né? Você pode expor a sua aula, fique à vontade. Legal, muito obrigado. Bom, primeiro é um prazer estar aqui de novo aqui. Hoje já teve uma palestra minha agora há pouco, né? Foi a última aí do congresso. E agora eu vim falar sobre desintoxicação, né? Então, é uma coisa aí muito bem falada, muita gente aí falando sobre detox, e eu queria deixar alguns pontos bem claros aí para as pessoas que querem fazer realmente uma desintoxicação, para elas pensarem bem e observarem se elas estão realmente fazendo uma desintoxicação correta, ou estão sendo enganadas, né? Então, eu vou dar algumas dicas aqui durante essa aula, que é para vocês não se enganarem e não deixarem que oportunistas aí enganem vocês. Então, é muito simples, é uma receitinha muito básica, muito simples para vocês observarem e não acharem que estão que estão se desintoxicando, quando na verdade estão se intoxicando mais ainda. Então, o foco do nosso detox, o primeiro foco dele não é emagrecimento. Então, a gente foca na limpeza do corpo, a gente fica livre de toxinas e, por consequência, quem tem excesso de peso, aí acaba perdendo peso. Então, o foco do nosso detox é esse, é cura, na verdade é cura. Porque se você está fora do teu peso, se você está inchado, é sinal que você está doente. Então, o foco nosso primeiro, inicialmente, é a cura, e eliminando essas coisas aí, você consegue perder peso facilmente. Então, quem está aí fora do peso,
fique ligado, a gente vai dar uma aula bem legal para vocês não se enganarem e continuarem a cada dia se desintoxicando. Então, eu listei alguns pontos importantes, e o primeiro aí que eu queria falar é sobre produtos industrializados. Vocês acham realmente que um produto, uma embalagem escrito detox nela, né? Será que ela desintoxica realmente ou ela intoxica você? Então, a primeira regra é essa. Se você quer se desintoxicar, não é produto industrializado que vai fazer isso. Então, não adianta você sair comprando chazinho escrito detox ou alguma embalagem. Produtos que contenham, que é industrializado, não desintoxica. O que desintoxica realmente é a gente ir para os alimentos desintoxicantes que a nossa mãe natureza nos dá. Então, olha que fácil ficou, né? Então ficou fácil. Se a gente vai atrás de produtos escritos na embalagem detox, a gente está se enganando. Mas isso pode ficar tranquilo, porque não é culpa tua. Isso daí é culpa da mídia, que passa essas informações erradas, só visando realmente o lucro. Porque quando a gente aprende o verdadeiro detox, a gente economiza muito dinheiro. Então a gente não precisa pagar fortunas para se desintoxicar. E eu queria explicar um pouco sobre o nosso corpo, como ele funciona nesse processo de desintoxicação. E a gente tem os horários corretos de se alimentar também. Então isso também é uma parte errada aí na nutrição. A gente está lutando muito para que isso mude. E aí em congressos de medicina, em congressos de nutrição que eu tenho participado, a gente está conseguindo já mudar algumas coisas. E uma coisa muito errada é a gente se alimentar que nem um rei ou que nem uma rainha logo de manhã, no café da manhã. Então, esse nome até... Eu estava conversando com a Conceição Trucon esse final de semana que passou, que a gente teve um evento lá com ela, e, na verdade, foi uma dica muito boa que ela deu, que, na verdade, deveria se chamar refeição matinal. E aí, quando a gente começa, tira o café da manhã, ou de jejum, que é um nome também que lembra você se abster de alguma coisa, porque mesmo sendo de jejum, o jejum ainda está incluído ali. Então, certo, meu modo da Conceição Trucon seria a gente colocar como refeição matinal. Por quê? Fica mais saboroso a gente fazer uma refeição matinal do que um de jejum. E nessa parte da manhã, o ideal seria a gente consumir alimentos líquidos e não sólidos, intoxicantes ou industrializados intoxicantes. Então, para você continuar um detox, mesmo que você venha no meu sítio e faça aqui uma desintoxicação, para você continuar em casa depois, você tem que ficar consumindo mais líquidos de manhã. E o que eu faço? Quando eu acordo de manhã, eu tomo minha água com limão, com um pouquinho de sal, ou sal de Mossoró, um sal bom, um sal marinho bom, ou uma pitadinha de sal do Himalaia. Para quê? Para que essa água com limão se complete, a molécula, tudo ali nela se complete, e aí você consiga absorver tudo isso sem que ela passe varrendo sais minerais do teu corpo. Então você absorve muito melhor essa água com limão se ela tiver alguns minerais acrescidos nela, que seria daí ou no sal do Himalaia ou um sal daí de boa qualidade, que não seja refinado. Porque sal refinado é intoxicante ao extremo. É ele que dá as doenças cardíacas, outros tipos de doença. Já o sal marinho comum aí, e o sal do Himalaia, tem também um sal francês que eu uso também, que é bom, mas a gente sempre prioriza pelo olhar essênio, que é o que a gente tem no nosso país. Então, se está aqui no nosso país, vamos usar o que a gente tem.
E então a gente dá preferência sempre para esse sal bom aí que a gente tem em Mossoró. É um sal ótimo para se usar. E aí quando a gente toma essa água com limão, acrescida dessa pitadinha de sal, só para acrescer uns minerais, a gente faz todo um trabalho de desintoxicação já no intestino, já logo ao acordar. Então, se a gente faz um detox diário, a nossa vida é um detox, a gente nunca se intoxica. E aí, a opção ideal seria acordar, tomar água com limão, depois suco verde ou suco luz do sol. Tem vários tipos de receitas de sucos, né? E tem uma polêmica aí, né? Uns falam para colocar limão, outros não, outros falam para você se pode usar outro tipo de fruta ou é só maçã. Então tem muita polêmica. Mas na verdade isso daí não importa realmente. O que importa é você usar frutas da época, que são sempre as melhores para se usar, são as da época. Por que a gente vai ficar usando só maçã, sendo que no Brasil nem tem maçã? A gente tem pouca maçã e às vezes orgânica é muito difícil a gente achar. Então, a gente pode usar um abacaxi no suco verde? Pode. O que importa realmente, sabe o que é? É você pegar aquele suco com agradecimento, em oração, ou seja lá o que for, com a tua família e tomar aquele suco. Quando você é grato por tudo que está sendo feito, o teu suco fica muito mais rico. E aí a gente introduz o que no suco? As plantas espontâneas. Que são o quê? Plantas que estão nascendo sozinhas no teu quintal. Então observem as plantas espontâneas. Tiririca, trapueraba, beldroega, vários tipos de planta que nascendo no teu quintal é o que você precisa. Então quem assistiu aí a minha palestra de nutrição intuitiva, quando essas plantas nascem no teu quintal, elas estão ofertando o melhor para você. Na verdade, esses são os nossos superalimentos. A gente não precisa comprar produtos que vêm de outros lugares do mundo, intoxicantes, embalados, ou então até mesmo in natura, mas que já está desvitalizado. Imagina um alimento que só dá na Turquia, trazer para o Brasil ou em outro país. Toda essa demora até chegar aqui, se você come uma mexerica do pé, direto do pé, ela é muito mais rica, porque ela está ali, ela está com toda a sua vida ali ainda. Então, todos os nutrientes estão todos conservados ali. Então, isso é o detox diário, é o que você tem à sua volta. E aí a gente seguindo essa alimentação líquida de manhã, que seria água com limão, com um pouquinho de sal, pode ser o sal marinho, contanto que seja de boa qualidade. Suco verde, no meio da manhã, se você faz atividade, toma um leite vegetal. Leite de coco é o que eu mais gosto. Coloca banana, alguma outra semente hidratada, pode ser a linhaça, que é uma boa para não dar pico glicêmico. Nessa hora aí que você vai estar liquidificando a banana. Então, pessoas com câncer ou diabéticos, aí eu não uso frutas liquidificadas, porque mesmo a frutose, ela também é inflamatória. Então a banana ela é mucolítica, então ela produz muito muco. Então pessoas também que estão com problemas respiratórios devem evitar a banana liquidificada. E, na verdade, esse assunto é muito longo. Eu estou dando o máximo de informações aqui para vocês irem anotando. Então não peguem aí papel e caneta e vão anotando, porque depois no final eu vou ficar respondendo ainda o chat aqui. Então anotem pontos importantes aqui da palestra para vocês não se perderem. E isso seria você se desintoxicar diariamente. E depois você fazendo uma refeição crua ou 51%, 60% crua, a gente fala, não precisa, muitas pessoas se adaptam a 100% cru. Eu me dou muito bem já há 13 anos. Mas tem pessoas que não. A gente vê pacientes que não conseguem comer uma alimentação 100% crua.
não é errado, não adianta você pensar que eu não consigo, eu sou incapaz. Não, é o teu biotipo. Você comendo 60% de cru na tua refeição, contanto que os 40% sejam cozidos saudável, você já não se intoxica mais. Então, claro que quanto mais cru, melhor. Muito melhor. Quando eu fiquei 100% cru a primeira vez, eu senti uma leveza imensa, que hoje me acompanha por 13 anos. E você tem uma disposição imensa, eu durmo de 4 a 5 horas só por dia, e você tem muita energia para queimar, que são os germinados, né? Os germinados nos dão muita energia, então a gente consegue isso consumindo alimentos crus. Mas não se cobrem, isso é passo a passo. A gente, nos programas de desintoxicação, fala que existem 7 passos. Depois, quem quiser, eu mando um questionário. Depois eu vou dar o meu contato, aí eu mando um questionário de intoxicação, para ver em qual nível de intoxicação você está e que passo você consegue dar depois disso, para se desintoxicar e não regredir ou não cair dessa escada, né, de desintoxicação. Então é isso. Mas eu queria agora falar um pouquinho para vocês sobre o jantar, que seria o quê? Nesses horários da manhã, que a gente consome só líquido, depois do meio-dia até as 8 da noite, a gente pode consumir alimentos sólidos, desidratados, legumes, frutas, verduras. Quem come ainda arroz integral, feijão, o melhor horário é esse horário. Nunca comer um pão. Mas eu gosto de um bolo, eu gosto de um pão. O horário que ele vai te intoxicar mais é de manhã. Então, se não consegue ainda parar, a gente tem uma dieta de transição que o ideal é consumir ele à tarde, no período da tarde. Então, a gente também não é radical de falar, não, corta tudo, isso daí é tudo droga, não sei o quê. Todo mundo sabe que é. Mas são neurotoxinas, são trabalhos científicos que viciam. Então, não é fácil você parar com o vício. Mas a gente tem um projeto de detox comportamental para você entender o que é esse trabalho. E aí depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, chegando das 8 da noite, que seria a sua última refeição, você pode consumir, depois desse horário, uma dieta líquida novamente, que poderia ser uma sopa crua de tomate. No meu site tem lá uma receita em vídeo que eu fiz com os meus filhos. Uma sopa crua ótima para vocês comerem depois das 8. Mas o ideal seria não comer, seria comer até as 8. Então a gente fala das 7 às 8, um horário aí do jantar. É que tem gente que trabalha, né, até mais tarde e tal. Então, dieta líquida. Depois disso, das 8 da noite até as 4 da manhã, é o horário para a gente não consumir alimentos, que é o horário de assimilação. Esse horário é o horário para a gente absorver tudo que a gente comeu no horário da nutrição. Olha que legal. Então a gente tem aí 3 períodos. E isso aqui é uma aula que eu vou dar para quem depois quiser saber mais sobre o relógio biológico. Eu disponibilizei para a Semana da Alimentação Viva uma palestra sobre relógio biológico, para vocês entenderem o corpo, como ele funciona e quais são esses 3 horários segundo a medicina tradicional chinesa. Então fiquem de olho que depois a Fátima vai falar um pouquinho mais sobre isso. E agora, pegando o terceiro ponto que eu queria falar, é sobre o câncer e sobre doenças graves. Então, qual é o trabalho que eu tenho feito? Eu tenho viajado o Brasil todo. Hoje já é impossível marcar um horário comigo no meu consultório, porque eu não consigo mais atender em consultório. Eu tive que fechar o meu consultório devido à grande procura de pacientes com câncer. Então, hoje o meu trabalho é só atender pacientes com câncer. Então, eu viajo o Brasil fazendo consultorias para pessoas com câncer, geralmente retirando elas do hospital, quando já estão desenganadas pela medicina. Então, a família me contata e fala,
eu tenho um parente aqui com câncer, e aí eu retiro ele do hospital e a gente faz uma alimentação desintoxicante na casa dele, onde eu fico de 2 a 3 dias ensinando quem vai preparar a comida. Só que nesses 2 dias eu estou avaliando todo o paciente, só de um dia é só para ler exames. Todos os exames, consultar fisicamente a pessoa, por tato, por cheiro, por tudo isso pela medicina chinesa. E depois disso, a gente passa daí uma alimentação baseada em potássio e magnésio. Então, tratamento de câncer e doenças graves, a gente retira tudo quanto é carboidrato. Que o carboidrato também vai alimentar o câncer. Eu adoro banana, mas paciente com câncer não pode comer. Se ele comer banana, vai alimentar o câncer. Banana é ótimo, eu não estou falando que banana faz mal. Mas cada caso é um caso. Não é porque é natural um suco de laranja, por exemplo. Não é porque um suco de laranja é natural que todo mundo pode tomar. A laranja foi feita para a gente comer ela e não tomar o suco. Então, a banana também, cada alimento é responsável para uma coisa. Então, quando é paciente com câncer, a gente retira carboidratos, até mesmo da fruta. E a gente faz uma ingestão de potássio, que seria o quê? O melhor alimento, uma ingestão alta de potássio e quase nada de carboidrato, praticamente zero, é o tomate. Então, a gente faz uma ingestão no paciente de muito tomate, geralmente tomate silvestre, que é o mais adaptado aqui ao nosso solo, que seria tomatinho cereja, tomatinho uva, outros tomatinhos miudinhos. O paciente faz uma ingestão líquida e aí a gente consegue reverter. Isso é só um exemplo, mas a gente fazendo uma dieta mais líquida nesse paciente, a gente reverte já em 6 horas. A gente já reverte o câncer. Por quê? Quando ele está no hospital ou está fazendo outros tratamentos, os medicamentos estão deixando ele, na verdade, estão privando ele da cura. Porque, imagina uma dieta de hospital. Eu vou no hospital sempre, eu visito vários hospitais para retirar os pacientes. A primeira coisa que eu olho é a prescrição da dieta dos pacientes. A dieta é totalmente intoxicante. Ela é café, bolachinha embalada de pacotinho, suquinho de caixinha, chazinho. Todas essas coisas são intoxicantes para aquele paciente. E toda vez eu pergunto para uma nutróloga ou uma nutricionista: você pode me passar uma dieta para ele agora? Para ver o que ela fala. Todas passam uma dieta melhor. Me passam assim: ele não pode comer carne, ele não pode comer nada industrializado, ele não pode comer isso, comer aquilo. Aí eu falo: tá, mas se ele não pode, por que no hospital ele come? Então olha que controvérsia. E todas me falam: que no hospital não tem como, né? Então assim, pacientes, fases terminais, a gente sempre retira do hospital. É lógico que eu tenho uma experiência de muitos anos, então não dá também para os familiares saírem tirando todo mundo do hospital. O hospital é bom, sim, tem muitos tratamentos bons. Eu mesmo, no meu acidente, em que eu tive uma cirurgia na perna, me ajudou muito. Eu fiz uma cirurgia ótima de reconstrução do meu joelho. Só que o que me salvou foi não ficar ali o depois. Então, se você cai numa cama de hospital, procure se livrar logo. Porque ali é um ambiente totalmente... não é detox, é intox. O hospital é um ambiente intox. Então, quando você sai logo desse ambiente e dá ao teu corpo o que ele precisa, porque ele vai se abster de coisas que ele não precisa, que está te intoxicando. E aí você dá alimentos que desintoxicam. No caso do câncer, ricos em potássio e magnésio. Magnésio é a base da nossa vida. O magnésio tem 350 funções enzimáticas no corpo. Pacientes, primeira coisa que eu olho é nível de magnésio no corpo, que geralmente o que mostra nos exames é furado também, porque a gente precisa muito mais magnésio do que, na verdade, a medicina nos mostra.
é que o nosso solo hoje é pobre em magnésio. Aí o que a gente faz? Uma suplementação com cloreto de magnésio, que é, na verdade, um alimento, é um nutriente que falta na nossa dieta, porque o nosso solo hoje é pobre em magnésio. Mesmo orgânico, ainda falta um pouquinho. Quem mora na região do mar, mora próximo, no litoral, aí já é outro assunto. Porque aí a pessoa já toma banho de mar, ela já tem magnésio no mar ali. Então aí é outro assunto. Então quem mora próximo do mar, se toma banhos frequentes no mar, não precisa. Por quê? Num banho você absorve entre 1 litro a 1,5 litro de água. Só num banho. E vocês sabiam que o banho também intoxica? O banho também intoxica. Se você tem uma água muito ruim, cheia de cloro, que é o que todo mundo tem hoje em dia aí em casa, né? Uma água clorada, fluoretada, ele está te intoxicando. Então, não precisa também ficar com uma neurose de querer desesperadamente fazer como se diz, reverter isso. Você vai reverter fazendo uma dieta desintoxicante diária. O teu corpo não precisa fazer essas limpezas aí agressivas. O nosso fígado, segundo a medicina tradicional chinesa, ele é um vespeiro. Essas limpezas que são divulgadas aí na internet, se não for acompanhada, eu já vi casos aí de pacientes passarem muito mal. Então, a gente não faz esses procedimentos. A gente usa a desintoxicação natural do corpo. Só que, é claro que tem algumas limpezas que tem que ser feitas, mas sempre acompanhadas por profissionais ótimos, em lugares ótimos, reconhecidos, porque você pode estar entrando numa furada. A agressão ao fígado, você pode lá no futuro ter uma esteatose hepática. Então, não façam isso. Procurem sempre um profissional que saiba o que está fazendo. Então, aconselho vocês a fazerem uma dieta desintoxicante diária e estar consumindo alimentos ricos em magnésio. Mas, como a nossa dieta não é uma dieta muito rica em magnésio, eu vou dar uma receitinha aqui para vocês, que é o cloreto de magnésio. Vocês acham aí, tem que ser o PA, cloreto de magnésio PA. Isso eu receito para meus pacientes já aí há mais de 10 anos. E o que a gente faz? A gente coloca 33 gramas desse cloreto de magnésio em 1 litro de água. Ele é um sal. Só que ele é um sal que ele regula a pressão, ele tem outros trabalhos. Imagina, 350 funções no corpo. E o que é melhor, ele é baratinho, ele custa nem R$5 não custa 33 gramas. Então, se a gente usa esse cloreto de magnésio diariamente, pessoas que moram próximo ao litoral, usar daí 1 mês e descansar 2. A dosagem para manutenção diária é 1 copinho de café ao dia. Então você vai diluir 33 gramas em 1 litro de água. Diluiu em 1 litro de água, pega uma dose, que seria um copinho de café, e toma isso diariamente. Pessoas com doenças mais graves devem usar daí uma dose um pouco maior. Pessoas que têm osteoporose, ele ajuda, porque o magnésio ele é responsável por fixar o cálcio nos ossos também. Então, quando a gente consome o magnésio, a gente vai estar fazendo uma dieta detox. E aí a gente vai estar limpando toda a parte do rim, vesícula, bico de papagaio. A gente consegue retirar esse oxalato de cálcio que está passeando pelo corpo e fixando em lugares que não deve, como esses órgãos e a coluna, e a gente vai fixar ele no osso, onde ele realmente é necessário. Então, quando a gente faz isso, a gente está se desintoxicando, porque a gente está retirando pedras no rim, pedras na vesícula, diariamente. Então, nunca é tarde para você começar uma dieta desintoxicante.
Nunca. Você pode estar aí assistindo agora e tem mais de 50 anos, ou mais de 60, 70. Nunca é tarde, porque o nosso corpo ele se regenera muito rápido quando você para de dar alimentos intoxicantes e quando você começa a dar alimentos divinos, que vêm da Mãe Terra, que fazem parte do nosso DNA e que nos abraçam. Esses alimentos, esses nutrientes, conseguem daí nos regenerar. Tem uma dica legal que eu quero dar também para quem faz atividade física, que é tomar leite de coco. Leite de coco é ótimo para quem faz atividade física pela manhã. Tem pessoas perguntando aqui da espirulina, clorela. Pode usar elas, contanto que seja de boa qualidade. Se você usar espirulina ou clorela, que vem da China, por exemplo, ou do Japão, de oceanos contaminados com radiação, na verdade você vai estar se intoxicando mais. Eu aconselho vocês a comprarem de um grande amigo meu, que é o Flávio Passos, ele tem produtos excelentes. A espirulina dele, a clorela dele é ótima. Vem da Califórnia, vem de lugares que não estão, águas que não estão contaminadas com radiação. Então, é Pura Vida, o contato dele, o site é puravida também.com.br. Vocês podem procurar lá espirulina, clorela, são alimentos excelentes. Esses são alimentos embalados que eu indico. Por quê? São puros, são alimentos puros. Quando a gente introduz alimentos que são enganatórios, aí a gente faz um trabalho contrário. A gente se intoxica. Mesmo assim, eu acho muito caro a espirulina, a clorela. A gente tem outros alimentos aqui que conseguem fazer esses trabalhos. É só vocês pesquisarem. As plantas espontâneas, uma que eu adoro muito é a tiririca. Todo mundo fala mal da tiririca. Mas a tiririca, se vocês conhecerem a fundo, ela, na verdade, ela tem um trabalho excepcional no nosso planeta, que é abrir caminhos. Olha que legal. A tiririca, ela é muito agressiva, no ponto assim de se alastrar mesmo nas plantações, na horta. Você faz uma hortinha com todo carinho lá, e você não tem conhecimento de agricultura orgânica, e planta lá um alface, rúcula, couve, e de repente ela está devastada pela tiririca. Agradeça a tiririca por isso. Por quê? A tua verdura não ia dar uma verdura boa. A tiririca está ali para poder abrir caminhos para as tuas verduras posteriores. Por quê? O que ela vai fazer? Se você tivesse uma visão raio-x que pudesse olhar no solo, você veria todas as batatinhas da tiririca embaixo se interligando como se fossem neurônios. As batatinhas delas são parecidas com neurônios. E aí, essa tiririca, se você tem ela no seu quintal, faça um trabalho meditativo de ir lá e colher ela e bater no teu suco verde. A tiririca dos verdes é um dos alimentos mais indicados para pessoas com câncer, doenças graves, porque ela é uma das mais completas. Bata com tudo, com raiz e tudo, lave bem, higienize bem, sem neurose, porque ela não tem veneno, a não ser que você jogou lá para matar ela, aí descarte e use a posterior. Mas pessoas que não usam, porque a tiririca não tem praga, olha que alimento excelente, você não precisa plantar, ela nasce sozinha. Eu não planto nada para o meu suco verde, aqui o meu sítio dá tudo que eu preciso. Então, nasce beldroega, que eu preciso regenerar a minha cartilagem, nasce beldroega, que é riquíssima em ômegas, e até o piscar do olho, a beldroega é responsável, esse olhinho que tem nela, você pisca menos. Pessoas que ficam piscando muito, pesquise a beldroega e vá atrás de beldroega. Você comendo ela em forma de salada, fica muito bom com tomatinho cereja e um limãozinho, fica uma delícia. Você consegue diminuir essa secura no olho, que posteriormente vai dar também nas suas articulações. Está te faltando óleo, esses ácidos graxos. E
você usando isso, usando a tiririca, que é excepcional, vai abrir os teus caminhos também para outras coisas. A tiririca, ela abre o caminho para quem? Ela está abrindo para você. Mas ela está abrindo para as formigas entrarem no solo, porque quando você vai lá e arranca, ela descompacta todo o solo. Ela está abrindo com essas batatinhas que parecem neurônios, ela está abrindo para a minhoca, ela está abrindo para o ar entrar, ela está abrindo para a água entrar. Então, o solo fica todo propício a ser plantado. Então, a gente fala, pô, a tiririca é uma praga. Mas não é, agradeça essa praga que você tem. É só, muitas coisas na nossa vida é falta de informação. Quando a gente entende o que é que vem para a gente, o porquê está vindo, a gente vê que, na verdade, tudo faz parte. O mal e o bem faz parte, é só um ponto de vista. Então, no detox é isso, é a gente compreender que a gente se desintoxica no momento em que a gente já começa a mudar esses pensamentos. Pensamentos negativos, raiva, tristeza, depressão, tudo isso intoxica o corpo. Cada emoção dessa que eu citei intoxica um órgão diferente. Então, se a gente é uma pessoa que tem muito medo, ela vai intoxicar o rim. Mas não pense que o medo é culpa tua. O medo, pesquisas mostram, até vai estar no meu livro, que chama Nutrição Intuitiva, está para ser lançado aí logo, logo. E ali eu conto que as bactérias, na verdade, são elas que, as bactérias ruins, são elas que são responsáveis pelo medo. Então, quando a gente tem medo, é porque a gente tem bactérias medrosas com a gente, com medo de morrer. Com medo que a gente pare de comer o trigo que abastece ela, com medo que a gente pare de comer o açúcar que abastece ela e ela morra. Porque bactérias fazem jejum também. Se a gente se abster de 7 dias de açúcar, qualquer alimento que contém açúcar, a bactéria consegue ficar também. 7 dias. Só que se a gente faz isso por 10 dias ou 21 dias, nenhuma bactéria consegue sobreviver a isso. Ela consegue a 7 dias. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue se abster de um alimento por 10 ou por 21 dias, aí é o segredo de eliminar de vez isso. Então, não pense que é fácil, não é fácil para todo mundo. É difícil mesmo, não se culpe por isso, porque não é culpa sua. Na verdade, a gente tem no nosso cérebro, como diz o meu amigo e cofundador também do nosso projeto aí, que é o meudetox.com, depois vocês podem entrar no site, que é o Rafael Berardi. Ele é um coach transformacional da saúde. O que ele fala? Que, na verdade, isso é culpa do teu cérebro. O teu cérebro que é responsável por não te deixar fazer mudanças. Então, o detox verdadeiro, a gente consegue aplicar mexendo também no emocional. Não é você se alimentando, mas a gente tem muitos outros corpos. A gente tem o nosso corpo mental, nosso corpo físico, que vem pelo alimento, mas tem o mental também. Tem o corpo emocional, tem o corpo espiritual. A gente tem outros corpos intoxicados. Então, pesquisem sobre plantas espontâneas. Tem mais tempo para falar mais ainda, Fátima? Ou já está... Tá no tempo. Já está no tempo, né? Tá no tempo, né? Então tá. Então, as informações são muito preciosas, sabe, Elias? Sim. E eu tenho certeza que as pessoas, pelas perguntas aqui, as pessoas estão precisando muito de ouvir essas dicas, essas orientações. Legal. Então, posso falar mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Legal. Então, você me avisa a hora que estiver dando já o tempo. Certo, uns 5 minutinhos mais. Tá bom, porque eu falo demais. Então, aí, se deixar, eu fico aqui falando a noite toda. Sim. Na verdade, isso para mim é fácil, porque é a minha vida isso. Eu falo que eu não trabalho, porque, na verdade, eu vivo, eu não trabalho. Isso aqui para mim não é um trabalho, é a minha vida. Então eu quero que vocês
Pensem bem nessa parte. Não pense que é só você comendo um alimento desintoxicante que você vai se desintoxicar. Na verdade, é a intenção que você coloca ali que é o X da questão. Então, quando a gente introduz alimentos desintoxicantes, a gente se abstém de industrializados, intoxicantes, embalados, escritos detox nele. Quando a gente se abstém disso e de outros alimentos, leite, por exemplo, queijo, que são inflamatórios, a segunda maior causa de mortalidade infantil está totalmente relacionada com leite. Harvard já tirou, no ano de 2013, que é uma das universidades aí mais reconhecidas do mundo. Se os cientistas de Harvard não sabem o que está falando, então eu não sei quem está, né? Se eles já tiraram o leite e o queijo da tabela nutricional saudável, é porque eles sabem o que eles estão falando. Eles já tinham retirado a carne há alguns anos, e em 2013 retiraram. Porque o queijo e o leite é a segunda maior causa de mortalidade infantil. E olha só um ponto importante. A sociedade, não gosto de citar, mas eu falo porque eu tenho contato com eles, Sociedades Brasileiras de Medicina. Tomem cuidado, o povo está acordando. A gente não pode ficar colocando selinho de aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia ou Sociedade Brasileira de Pediatria em alimentos nocivos. Pediatras desinformados, não falo que estão errados, só falo que estão desinformados, e indicam um leite para a mãe que não consegue amamentar, indicam um leite não intoxicante. Então, empresas que só visam lucro, empresas alimentícias que colocam até taurina, óleo de girassol e maltodextrina em um leite que vai dar para um bebê, isso é horrível. O melhor leite para se dar para um bebê é o leite da mãe ou o leite de coco, que é um leite altamente filtrado e desintoxicante. Você tomando leite de coco, você se desintoxica. Então, prestem bem atenção, não é uma margarina ou uma manteiga que tem um selinho, que agora retiraram já, por causa dessa pressão, um selinho escrito aprovado por Sociedade Brasileira, não sei do que é um alimento bom. Pesquisem, leem rótulos. É industrializado? Já não é bom. Mas se ainda não consegue, procurem os menos piores para essa dieta de transição. Então, é isso. Alimentos desintoxicantes são aqueles que vêm direto da fonte, que tem no teu quintal, que estão mais ricos. Você ir para fora no teu quintal e pegar uma tiririca, ou uma beldroega, uma trapoeraba, direto ali do teu quintal, e fazer um suco verde naquela hora, aquilo é energia solar divina direto no teu corpo. Teu DNA reconhece na hora aquilo. E você não se intoxica, você esquece de doenças. A sua doença para mim, no meu mundo, não existe. Existe no mundo dos meus pacientes, até o ponto que eles mudam também. Então, câncer, outros tipos de doença, não tem vez quando o trabalho é de desintoxicação total, mental, emocional, espiritual e alimentar. Então, eu quero agradecer vocês. Eu vou estar aqui no chat respondendo a todas essas perguntas que vocês estão colocando aí. Eu vou estar disponível agora aí por esse tempinho para responder para vocês. Quero agradecer aí. Muito obrigado mesmo por esse congresso, que ajuda muito, cada dia mais, a divulgar a nossa alimentação. E sigam o seu coração. Com aqueles que vocês se identificam, a gente tem várias linhas da alimentação viva, todas são válidas. A gente não está aqui para falar qual é melhor, qual não é. O ruim, sabe o que é? É a dieta intoxicante do mercado, das embalagens.
Então, quem é frugívoro, quem é crudívoro, quem come germinados, outro que não come germinados, você está no caminho, tá bom? A alimentação é só um pilar, né? A gente tem o despertar da nossa consciência, a alimentação ajuda muito, mas é muito só um mais dos que isso. pilares, exatamente. É só... Então, Elias, antes de você e começar a responder aí o chat, eu queria pedir, por favor, se você respondia algumas perguntas aqui, porque esse Hangout vai ser gravado, e o que você escrever no chat não vai estar na aula, sabe? Legal. Então vamos responder, então. Vamos lá, deixa eu... Olha Você quer ir fazendo as perguntas? Eu vou respondendo? Tem a Elaine que ela perguntou aqui já desde o começo. Posso fazer limpeza do fígado sem ter a vesícula? Pode, mas assim, o fígado é um órgão para a gente fazer a limpeza uma vez só na vida. Ou, quem é muito intoxicado, fazer uma vez no ano só. Porque, como eu disse no começo, o fígado é um vespeiro. A gente não pode. E tem formas ainda de limpezas menos agressivas. Então, pesquise melhor sobre as limpezas, porque o fígado ele é um órgão que se regenera. Se você faz, eu sempre aconselho as pessoas que vêm me procurar para fazer uma limpeza, eu aconselho ele a fazer 6 meses primeiro de uma dieta boa. Eu falo, daqui 6 meses a gente conversa. E se ele não fez, não vai fazer também. Então a gente primeiro tem que mudar a dieta. Mas pode fazer. Quem não tem, pode sim, mas contanto que seja aí acompanhado e com uma pessoa boa. Um bom para fazer aí, que é mais suave, são os enemas. Um enema com café orgânico, isso é ótimo para o fígado. Já tem uma ligação ali do cólon direto com o fígado. Muito bem. A Silene, ela pergunta se a mistura de alimentos interfere na digestão e quais são os alimentos que eu posso consumir durante as horas do dia. Olha, na verdade, muita mistura de alimentos acaba fermentando. Então a gente fala assim que numa dieta o ideal seria você consumir de 3 a 4 alimentos só no máximo. E geralmente os vegetais e as folhas se combinam. O que não combina muito e costuma fermentar são as frutas. Então tem alguns tipos de fruta que não combinam com outras. Então pesquise aí frutas que combinem, que não combinem. Depois, quem quiser, eu vou deixar o meu contato, que aí eu mando uma tabelinha para vocês de frutas, o que combina, o que não combina. Doce com frutas cítricas, o que combina, o que não. Melancia não combina com nada. Então tem essas tabelinhas aí. Agora, frutas para consumir ou alimentos para consumir durante o dia, aí é vasto. Aí. A gente tem uma infinidade de alimentos que podem ser consumidos. Lembrando assim, alimentos que são embalados devem ser evitados. Tem um ditado assim, esse já é um ditado, alimentos embalados devem ser evitados. E industrializou, ferrou. Né? Esse é outro que a gente usa. Ou dançou, né? Industrializou, dançou. Então vamos usar alimentos naturais. Que é abundante no nosso país, né? Claro, a gente tem muitas. Olha quantas abóboras, quantos tipos de abóboras a gente tem. A gente tem muitos alimentos bons aí e desintoxicantes para a gente usar. A Luciana pergunta o que o Elias acha do mesocarpo do babaçu. Pode ser usado para enriquecer um leite vegetal? Claro, se você tem na sua região, você mora aí numa região que tem, pode consumir sim, com certeza. A Catiane pergunta, uma pessoa que está soltando muita flatulência, significa que está intoxicada? Geralmente sim, mas isso pode ser também má combinação de alimentos. Ela pode estar combinando algumas frutas aí que fermentam muito. Ou comendo muitos alimentos juntos. Tipo assim, ela vai fazer uma refeição, ela coloca uma variedade muito grande de alimentos, e aí sempre vai ter um ou outro que não combinam. Então a gente fala que a dieta seria 3 a 4 alimentos, e porque muito acaba virando uma lavagem, né? Se você coloca muitos alimentos, no Evangelho Essênio da Paz já fala isso. A dieta tem que ser o mínimo possível de alimentos para não dar conflito um com o outro, porque sempre tem um alimento que não combina um com o outro.
Não que ele vá te dar doença, mas ele te dá doença. Então você começa a fermentar, começa a dar gases, barulho na barriga. Então evitem comer, misturar muito. Essa mistura de alimentos não é legal. A Carla está perguntando o que você acha do kefir. Eu acho ótimo o kefir. O kefir é um alimento fermentado que eu aconselho mais as mulheres a usarem, porque a gente fala que os fermentados são alimentos mais para mulheres, porque as mulheres sofrem mais com constipação do que os homens. Os homens geralmente não têm muita constipação. Então, o kefir não que não dê para o homem usar, mas pode usar sim. O kefir, contanto que não seja de leite, né? Tem kefir de água que dá para ser usado, kefir de leite de amêndoas, aí dá para usar sim, tranquilamente. Eu particularmente não uso o kefir, porque eu viajo muito, toda vez eles morrem. Então eu viajo muito, cada dia eu estou numa cidade, aí quando eu estou aqui no sítio eu vou ver, eu coloco na geladeira, então me dá muito trabalho. Então, pessoas que querem fermentar queijo, por exemplo, de amêndoas, eu fermento meus queijos com a água estruturada dos alimentos. Então eu corto uma abobrinha, eu corto um tomate, aquela aguinha que sai, aquela água que sai ali na tábua, eu uso aquela aguinha para fermentar o meu queijo. Então eu pego a água do alimento e não do kefir ou de outro fermentado. Porque para mim dá muito trabalho, mas tem pessoas que ficam em casa, que eu viajo muito, então eu não consigo cuidar. Elisa, a Marcela está perguntando, ela gostaria de saber se a alimentação viva pode melhorar um quadro de osteoporose em uma pessoa com doença celíaca. Claro, com certeza. Isso daí vem de uma alimentação de família da sua última geração. Então, a pessoa acaba desenvolvendo isso. Mas sempre tem como reverter. Na alimentação viva, se você faz uma dieta riquíssima em magnésio, não adianta você tomar suplemento de cálcio para osteoporose. Suplemento de cálcio é intoxicante. Então, o ideal seria o quê? Um leite de semente de gergelim, que é o leite mais rico em cálcio. O leite de semente de gergelim, acrescido de cloreto de magnésio, você consegue reverter a osteoporose, consegue daí fazer o teu osso ficar mais preenchido e mais forte. E fora que vai sumir dores, geralmente essas pessoas têm artrite, têm artrose, isso some também, com uma dieta só rica em magnésio. Não precisa, lógico, se abster de banana, de carboidratos, contanto que tenha mais cálcio e magnésio na alimentação. Então não precisa comprar suplemento, que geralmente para absorver cálcio no corpo, ele precisa de 2 partes de cálcio para 1 de magnésio. Só que nos suplementos, ou tem 6 para 1, ou tem 8 para 1. Então você toma e fica mais ainda intoxicado, porque esse cálcio vai viajar e vai virar oxalato de cálcio, vai virar pedra no rim, na vesícula. Então o ideal não é suplemento, o ideal é alimento. E o alimento é o gergelim cru, feito na forma de leite de sementes. Então pesquise aí, porque não dá tempo de passar a receita, mas pesquise aí leite de girassol, de gergelim. Leite de gergelim é o mais rico em cálcio. E aí, colocando magnésio junto na alimentação. O gergelim tem que estar germinado? Tem que estar germinado. Ele só hidratado na água por 8 horas já ajuda. Mas o ideal é que espere mais 8 depois no ar para poder consumir ele, que ele vai estar com mais cálcio ainda. Põe ele à noite na água, de manhã tira, deixa na peneira, né? Isso. Aí à noite vai estar pronto, né? Para usar. À noite está pronto, isso mesmo. 2 colheres de sopa já são a quantia por pessoa para suplemento de cálcio diário. Só 2 colheres de sopa. Já consegue daí fazer essa suplementação aí de cálcio e magnésio no corpo. A Suzy está perguntando aqui, o leite de soja é bom para um bebê de 10 meses que tem intolerância à lactose? Não, o leite de soja não é bom para ninguém. O leite de soja
ele é um alimento intoxicante, então não é porque ele é um leite de soja, porque ele é de uma planta ou de um alimento que ele é bom. Na verdade, o leite de soja, a soja já é transgênica, a gente não tem mais, aí 80% da soja é transgênica, então não é bom nem para um adulto, quanto mais para uma criança. O melhor leite para criança é leite de coco feito do coco verde, porque fazer leite de coco com coco seco também não é bom para criança. Aí é um leite mais gorduroso e que contém sacarose. O ideal é a gente usar o leite do coco verde, que é praticamente zero de sacarose. Então a gente usa esse, que pode dar já para um bebê recém-nascido, que a mãe não conseguiu amamentar, já pode dar leite de coco, contanto que não seja acrescido de nada. É só a água, abre o coco e tira aquela gordurinha e bate, vira aí um leite de coco riquíssimo. Sem coar, não precisa coar. Batendo bem, não precisa coar. Aqui a Maria Alice está perguntando assim, no caso de hipotireoidismo, não se deve fazer uso de clorela e espirulina? Não é bom. A quantidade, assim, seria se você for atleta, aí você pode usar, mas não é bom usar muito, não. Se for uma dose pequena. Até pessoas que têm ácido úrico alto também não é bom usar muito. Porque no outro dia, pode travar um pouquinho as pernas, dar dores nas juntas. Se você faz atividade física, aí pode. Aí pode usar. Aqui a Lúcia está dizendo que diz que tem uma soja negra que diz que não é transgênica. Ela é boa? Tu conhece? Olha, ela seria boa se ela fosse plantada aqui no Brasil, se ela fosse de origem brasileira, mas como ela não é, eu deixo para a região dela. É a mesma coisa da linhaça dourada. Muita gente falava da linhaça dourada, que era melhor, mas eu sempre consumia a linhaça marrom. Por quê? A linhaça marrom ela já está no nosso país há muito tempo, ela já está adaptada ao nosso solo. A linhaça dourada começou a ser plantada há uns 3 anos só aqui no Brasil. Então, eu ainda uso o marrom. Então, não precisa pagar mais caro por esses modismos aí. Então, eles trazem alguns alimentos de outros países que não tem aqui e começam a vender caro para explorar o povo. Mas, na verdade, não fiquem atrás disso. Fiquem atrás do que tem no teu terreno, porque isso é o que importa. O Beto está perguntando se essas 2 colheres de gergelim põe quanto de água? É um copo? É um litro? Isso aí não importa. O que importa é assim, se você quiser um leite mais ralinho, aí você põe um copo de água. Se você quiser, um leite mais grossinho, você põe um copo de água. Se você quiser um leite mais ralo, aí você põe 2 copos, porque o que importa é a quantidade da semente. Aí, essa receita aí você vai se adaptando conforme você preferir, não tem problema. Não precisa coar se não quiser, porque ela é bem pequenininha, as fibrinhas dela, mas se quiser coar, você faz daí um queijinho de gergelim depois. Né? Dá para fazer um queijo de gergelim e tomar o seu gergeleite aí, como diz o Flávio Passos. Tem outros palestrantes que deram receita de queijo, né? E também você acha na internet, né, essas receitas. Eu aconselho quem ainda não tem essas informações a participar aqui da Semana da Alimentação Viva comprando o pacote, porque está numa plataforma fácil de você acessar. Você não precisa ficar procurando, pesquisando, porque aqui tem profissionais que a gente confia. Então fica muito mais fácil do que você ir lá e ficar pesquisando, porque tem inúmeras receitas, né? Então acho que fica muito mais fácil. O conhecimento está reunido num só lugar, né? Esse foi o objetivo do congresso, né? Fica muito mais fácil, essa plataforma didática é muito melhor. A Nilza, ela está perguntando assim, o fígado intoxicado causa manchas na pele? Causa, principalmente no rosto. Aparecem muitas manchas no rosto, manchas escuras no rosto. Isso é um dos sintomas. Mas tem vários aí. Cada órgão, ele mostra para você numa parte do corpo. Então, quando eu tenho até uma mania de estar sempre avaliando e olhando
como a pessoa está para dar as dicas para ela. Então, às vezes eu encontro as pessoas e não fico falando, mas quando as pessoas perguntam, e aí, como eu tô? Eu falo, ó, você está precisando disso, 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 porque ó, teu corpo está mostrando isso. Porque o nosso corpo fala. Então ele fala, se você tem uma sinusite, por exemplo, e não faz a ingestão de leite ou laticínios, isso pode ser também um detox emocional, que pode ser o quê? Irritação com alguém próximo. Então, se você está irritado com o teu marido, ou com a esposa, ou com o vizinho, ou com alguém que trabalha com você, você vai ter sinusite. Por quê? É para mostrar para você que você está se intoxicando. E a gente tem que viver num mundo desintoxicado e harmônico. Então, quando a gente tem emoções em excesso, também afetam. Isso reflete na pele, no corpo, em outras áreas do corpo. A Ana Lúcia está perguntando, diverticulite e pólipos no intestino tem cura? Tem. Inclusive, eu tive diverticulite com 15 anos. Olha só, a minha dieta era assim, bolacha recheada de almoço, cachorro quente, às vezes de jantar e de almoço também. Vivia assim, intercalando com isso. E com 15 anos o médico falou para mim, um médico consciente, falou para mim, ó, ou você para de comer isso, ou daqui a 1 mês e pouco, 2 meses, você vai ter que tirar um pedaço do intestino, não tem jeito. E aí eu fiz uma dieta macrobiótica, isso já há mais de 20 anos. E aí mudando, fazendo a dieta macrobiótica, eu conheci a medicina chinesa, que depois fui estudando mais. E depois, mais tarde, há 13 anos atrás, conheci a alimentação crua. Na verdade, a diverticulite me fez estar aqui hoje falando com vocês. Olha que interessante, né? Então, a gente tem que agradecer, na verdade, até as coisas ruins que acontecem. Porque eu estava viajando o Brasil aí, indo para fora do Brasil da aula, tudo isso foi por causa de uma diverticulite, né? As oportunidades, né? De onde vem, né? É isso mesmo. Na medicina chinesa, a gente tem uma palavra em chinês que o mesmo significado dela, crise, significa oportunidade. Então é a gente pegar uma situação ruim e fazer ela virar uma coisa boa, né? A Isabel está querendo saber, quem tem varizes entupidas, você pode ajudar? E quem tem varizes entupidas? Sim, isso, na verdade, numa reeducação alimentar, claro que cada caso é um caso, mas nisso tudo a alimentação consegue ajudar. Associado a um trabalho de detox comportamental, de fazer você se sentir mais motivada a cada dia, a gente fala que tudo pode ser curado, o nosso corpo pode tudo. Eu passei por uma experiência dessa. Imagina, quando eu comecei, hoje é muito fácil, porque quando eu comecei na alimentação viva, não tinha quase nada, não achava nada. Então, hoje a gente tem uma facilidade muito, muito grande aí. E se eu tivesse a mesma oportunidade que todos estão tendo agora de assistir essas palestras, eu acho que hoje eu seria outro ainda. Então, imaginem vocês daqui a 13 anos, fazendo uma dieta desintoxicante. Isso pode reverter muitas coisas. Eu consegui reverter expectativas médicas de cura de 1 ano e meio a 2 anos voltar a andar, porque quando eu sofri o acidente em dezembro de 2012, no dia 28, era a última sexta-feira do ano. O médico olhar para mim e falar assim, você nunca mais vai correr, porque aqui na minha cidade eu sou conhecido, eu fui atleta e participei de corridas internacionais e pratiquei atletismo muito tempo. Então imagina ele olhar para mim e falar, você não pode correr mais. Eu falo, não, mas competir eu não vou mais mesmo. Mas eu dou minhas corridinhas 3, 4 vezes por semana e ele fala, não, isso você esquece. Aí eu olhar e falar, tá bom. E depois disso ele fala assim, você vai ficar de 3 a 4 meses sem apoiar o pé no chão, porque senão vai acabar com a tua cirurgia no joelho. Aí eu, tudo bem. Aí, só concordando com ele,
E ele fala assim, por último, você vai ficar de 1 ano e meio a 2 anos sem andar. Aí passar 23 dias, eu voltar a andar, esquecer essa expectativa de 3 a 4 meses de apoiar, mancar 2 dias só, com 25 dias eu estava novo de novo. Com 1 mês e 1 semana eu estava correndo já. Quando eu voltei nele, com 1 mês eu estava correndo. Com 1 mês e 1 semana que eu voltei no retorno, ele olhou para mim e ele dava soco na mesa assim. Ele não acreditava. Ele falava, que planeta você foi ser tratado? Aí eu falei, no quintal da minha casa, no quintal do meu sítio, esse é o planeta. É o nosso planeta, né? E eu sempre me emociono porque isso tem que ser a vida de todo mundo, né? Essa regeneração não é acreditar que o que falam para você é verdade. Vá atrás, porque o teu corpo sabe o que faz, ele regenera. E eu sei porque eu passei por esse processo de regeneração celular. Hoje eu dou aula de regeneração celular por causa de um carro que me atropelou. Então, a gratidão por tudo que vem também faz parte do teu processo de evolução da consciência. Quando eu passei por esse processo em que eu estava indo atender uma emergência no meu consultório, uma paciente que tinha deslocado a coluna, e eu estava indo lá para fazer um ajuste, porque eu sou especialista em coluna também, estava indo para lá atender ela, um carro na contramão na rodovia, trafegando pelo acostamento. Eu fui de moto até, falei para a Vanessa, eu vou de moto para mais rápido, porque a mulher está com dor. Saindo do sítio, a mulher me atropelou, e na verdade aquele carro estava ali para isso, para eu estar dando essa palestra agora. Então, tudo faz parte, a diverticulite faz parte, o acidente faz parte. O acidente me ajudou a muitos médicos me procurarem, médicos internacionais, médicos renomados do Brasil, me procurarem para dar aula de regeneração. Tirei mais de 30 raios-x do meu joelho depois disso. Assim, a intoxicação por radiação foi válida, porque serve de exemplo para muitas pessoas. Não é falando o que faz, mas sendo o que você quer ser e o que as pessoas precisam ser. Isso mesmo. A Ellen está querendo saber o que significa prisão de ventre, o que devo ou não comer. A prisão de ventre é você não conseguir ir no banheiro, é soltar gases. Aí isso é uma coisa comum em muitas pessoas. Mas, na verdade, uma dieta rica em trigo, farinhas de todos os tipos, de glúten, geralmente ocasiona isso e ataca principalmente mulheres. Então, se você quer se livrar da prisão de ventre, comece com uma dieta líquida de manhã, como a gente deu no início da aula. Começando com uma dieta líquida de manhã, você vai estar ajudando o teu intestino a jogar todas essas coisas para fora. E corte todas as farinhas, o glúten, tudo isso é trabalho científico para intoxicação. Então, corte tudo isso. A Anice pergunta assim, na minha cidade não tem coco, qual é o melhor substituto? Aí depende do lugar que mora, né? Tem países aí, como a gente dá aula para pessoas de vários lugares de outros países, a gente tem que procurar daí alimentos substitutos. Eu incluiria daí as nozes, o abacate, que são alimentos também ricos em magnésio. Eu escrevo numa revista americana todo mês, e lá tem um artigo que eu escrevi que está no meu site, depois eu vou deixar para vocês, está em português, que são 8 alimentos para melhorar o humor. E esses 8 alimentos, um completa o outro, e inclusive tem a banana, que ela é mucolítica, não é para diabetes, mas para depressão ela é boa. Pacientes depressivos devem consumir. Quem tem insônia, coma 5 bananas às 4h30 da tarde, para você ver se você não dorme. A gente faz tratamento para pacientes esquizofrênicos que costumam varar a noite acordado. Eu tive esses dias tratando uma paciente, faz umas
2 semanas, mais ou menos, eu estava na casa de uma paciente que o filho dela tem esquizofrenia. E ele ia dormir 6 horas da manhã, e quando era 4 horas da tarde, ele acordava. Aí ele falou para mim, desesperado, Elias, eu não consigo mais, eu fico a noite inteira acordada. Eu tenho insônia, eu só consigo dormir de manhã. Aí eu falo, então vamos fazer assim. Eu fiquei 2 dias na casa deles, passando o tratamento para a mãe dele. Vamos fazer assim, 4h30 às 5 horas da tarde, você vai comer de 4 a 5 bananas. Todo dia você vai fazer isso, que vai regular a tua insônia. Ele comeu no primeiro dia que eu estava lá, ele dormiu 10h30 da noite. E acordou 7 horas para ir colher folha verde comigo. Então a mãe ficou, nossa, olha, já fez uma revolução aqui até no meu filho. Então é a gente aprender a comer no horário certo, as frutas certas. Então vamos pesquisar, pessoal. Não é porque uma fruta é boa para um, é boa para o outro. Então tem as frutas certas, os alimentos certos para cada tipo de pessoa. A Thaisa está perguntando assim, tem um tipo de queijo melhor para consumirmos? Eu imagino que ela esteja perguntando laticínio, né? Sim. Tem os menos piores, mas eu falo que todos são inflamatórios. Então, se você não quer ter muco, não quer ter problemas respiratórios, não consuma esses leites. Os queijos deliciosos que a gente faz aí, de amêndoas, de macadâmia, de semente de girassol. Tem um queijo que eu adoro, que é de semente de abóbora. É um queijo delicioso de semente de abóbora. E a gente tem muitas sementes. A gente tem queijo que dá para fazer com semente de girassol sem casca, que fica baratinho. Já tem o queijo de macadâmia, que é queijo mais caro. Então dá para atender todas as classes sociais. Não fique pensando que não dá. E pesquisem sobre queijos vegetais, queijos de sementes, porque aí você vai estar fazendo uma dieta detox com queijos deliciosos. Não precisa ficar preso aí no mercado, comprar esses queijos que você nem sabe como foi feito. Você não sabe o que tem ali no queijo. Tem muitos que usam partes animais até para fermentar o queijo, como bactérias que tem no estômago do boi. Então vamos prestar mais atenção, se informar mais e continuar se desintoxicando e não dando essas coisas para os filhos, né? A Vera Lúcia está perguntando, as farinhas sem glúten também fazem mal? Fazem. Tudo que é farinha faz mal. A não ser que só existe uma farinha, que é a farinha que você faz na hora. Por exemplo, a gente vai fazer um pãozinho de girassol, que eu adoro fazer. Eu faço pizza, massa de pizza desidratada, não é assada, pizza, desidratada com semente de girassol. Só que a gente faz a farinha na hora. A gente tritura no liquidificador na hora e já usa. Porque farinha, ela oxida. Ela já expôs tudo que a semente tem de bom, em contato com o ar, oxida. Semente de linhaça, não compre farinha de semente de linhaça. Use a linhaça íntegra mesmo, hidratada e depois triturada. Porque usar farinha é intoxicação na certa. Ou você só vai estar pagando mais caro por uma farinha e não vai estar dando o resultado esperado. Então, farinhas não são legais. Aveia, essas coisas aí processadas, laminadas, não é legal. A única farinha boa é essa feita na hora, ou farinha de semente germinada desidratada. Aí é outra história. A Susan está perguntando assim, para a síndrome do pânico, o que orientar? Esses alimentos, esses 8 alimentos aí para o humor, que já vai ajudar mais. Seria banana, abacate, nozes, frutas cítricas, principalmente o limão, alimentos fermentados ajudam. Porque a síndrome do pânico, ela vem por depressão, ansiedade, estresse, tem vários fatores. Mas ela pode vir por medo também. Então, quando você muda a dieta, as bactérias do medo vão morrendo, você vai se livrando da síndrome do pânico. Eu mesmo não tenho medo de nada. Eu aqui no sítio, às vezes acontece alguma coisa, eu saio para o mato aqui, descalço à noite e me enfio no mato, porque não tem nada que possa me acontecer que eu tenho que me preocupar.
Porque se for acontecer, vai acontecer realmente. Então a gente tem que agradecer a Deus por ser feito sempre o melhor para a gente. Tem uma pergunta aqui, qual tratamento adequado para a gordura do fígado? A gordura do fígado é mais conhecida como a esteatose hepática, né, também. É uma dieta desintoxicante. Uma dieta desintoxicante que você está praticando, você não, já vai conseguindo se livrar disso. Então, lógico que evitando alimentos que retiram o magnésio do corpo, por exemplo, o álcool, ele não só intoxica você por você estar ingerindo álcool, mas a primeira coisa que o álcool retira do teu corpo é o magnésio. Então, quando você perde magnésio, por exemplo, a pessoa está de ressaca, no outro dia ela está quebrada, ela está depressiva, com dor no corpo, aquele enjoo, aquilo tudo é falta de magnésio. Então, o magnésio é essencial para a gente, o álcool destrói isso. E, em consequência, ataca o fígado. Suco de laranja também, lógico que refrigerante é muito pior, mas suco de laranja, tomado assim, in natura, também intoxica o fígado. Então a gente tem que tomar cuidado, não é porque está ali, é natural, mas ele intoxica também e também gera gordura no fígado, porque a frutose em excesso também faz isso. Bom, são muitas perguntas, né? Eu vou fazer mais uma aqui da Carol. E depois, quando você estiver lá no chat, as pessoas vão estar lá. Você pode continuar conversando com elas, interagindo com elas, né? Tá certo? Isso, certo. Aqui tem a Carol pergunta assim: além do câncer, qual outras doenças consideradas nesse nível para considerar a retirada do potássio e magnésio? Em geral, é o câncer mesmo e mais a diabetes também. Mas todas as doenças aí degenerativas, a gente faz esse trabalho. É lógico que no trabalho do câncer é mais específico para isso mesmo. Na verdade, não é a retirada, é a gente introduzir uma alimentação rica em magnésio e potássio. E aí a gente retira o carboidrato. Ótimo. Elias, olha, muito obrigada aí pelo seu tempo, pela sua disposição para responder essas perguntas. São maravilhosas essas orientações, esse conhecimento. Porque, na verdade, a gente observa, né, Elias, que isso são hábitos que foram deixados há muito tempo para trás, né? Sim. E substituído por hábitos das coisas industrializadas, né, da vida rápida, né? De tudo mais fácil, do trabalho demais, de quem não tem tempo. Então a gente vai substituindo, né? O povo, a população mundial vai se substituindo por uma alimentação que não tem nada de vitalidade, né? Com certeza. Isso daí a industrialização dos alimentos foi o que trouxe o câncer também para a nossa aí, comunidade, né? A população... depois dessa industrialização dos alimentos, foi que surgiu mais ainda o câncer. Então está totalmente relacionado. E câncer não só em humanos, mas nos animais também, né? Você vê as cachorrinhas, todas hoje têm câncer. Tem que retirar aí o útero ou tem câncer de mama. Por quê? A ração transgênica. Antes a gente dava comida para os cachorros e não tinha. Agora, hoje, todas as cadelinhas têm câncer devido às rações transgênicas. Então, a industrialização melhorou algumas coisas pela praticidade, mas piorou por trazer doença. Então, quando a gente aprende a alimentação viva, alimentação crua, desintoxicante, a gente, praticando ela, a gente vê que é muito mais fácil. É rápido, né, a gente fazer. Eu faço um almoço em 20 minutos, muito rápido. Nos detox que a gente faz aqui no sítio, eu dou a palestra e falo, dá licença que agora eu vou lá fazer o almoço. Eu vou lá, eu faço o almoço, junto com a Vanessa e mais a Silvana, que é o meu braço
direito, esquerdo, meu pé e minha mão, ela que ajuda a gente sempre, e a gente faz só nós três ali, naqueles minutos que faltam, e faz uma comida gourmet. Quem olha o meu site aí, ou o meu Facebook, a gente vê que são comidas lindas aí, de comer com os olhos e saborosíssimas. E muito fácil de fazer, com alimentos que você tem no dia a dia. Então, é muito mais fácil. Na verdade, eu faço sopa. Vem alguém jantar em casa, eu faço uma sopa bem rápido, bato ela no liquidificador lá e amorno, já está pronto. Não precisa ficar cozinhando. E não preciso ir no mercado buscar, comprar, escolher o que é. Então é muito mais fácil, é prático. É só pegar o jeito, né? Aí fica muito mais prático. Elias, tem uma última pergunta aqui que eu gostaria de fazer, a do Moça. A AIDS pode ser curada pela alimentação desintoxicante? Pode sim. Inclusive tem 2 livros que falam sobre isso. Falam sobre relatos de pacientes com AIDS que se curaram. Na verdade, doença nenhuma existe. São só desequilíbrios do corpo que a gente consegue reverter. Então, tem aí casos, tem um conhecido meu que mora lá no Paraná, que teve também, hoje não tem mais, e a gente sabe que mudando a dieta o corpo fica blindado, o teu sistema imunológico fica com um pH muito alto, tua água corporal, você não tem medo mais de dengue, não tem medo de malária, febre amarela, essas coisas não existem para quem faz uma dieta detox. Isso. Elias, muito obrigada. Tá? Se você quiser agora começar a responder as perguntas do pessoal, esclarecer ali, eles estão perguntando se você tem livro, qual é o seu site. Sim. Você pode dar essas informações aí. Joia. Eu vou responder aqui para ficar gravado também para quem vai assistir depois. Isso. Eu tenho 2 sites. O meu site... Tem um site que é meudetox.com. Nesse site você se inscreve lá e ganha aulas gratuitas, e vídeos gratuitos, apostilas, e vai descobrindo mais sobre o detox aí que a gente pratica. Então é meudetox.com. O site meu de eventos é dietacurativa.com. É nesse que eu coloco os meus eventos. Então, os detox que eu faço aqui no sítio, eu coloco nesse site, dietacurativa.com. Então, por esses 2 sites, vocês têm acesso. Eu não vou passar o meu e-mail, porque eu não consigo mais responder e-mails. Então, eu não consigo... muita gente que me manda e-mail, mas pelo site tem uma facilidade de vocês aí encontrarem. E o meu Facebook, que é Elias Pereira. Tem a minha página também no Facebook, que é 100% bem, que vem aí o 100% bem, é da gente estar bem e zen, né? Então, esse 100% bem é a minha página do Facebook, e tem o grupo, que eu convido aí a todos a participarem do grupo fechado no Facebook, que é Meu Detox. Então, procurem lá esse grupo, que é Meu Detox. Nele você tem aulas gratuitas também, minha e do Rafael Berardi. A gente criou esse grupo para poder dar aulas gratuitas. Depois tem também um conteúdo que a gente vai lançar aí, um curso online para quem não consegue participar das minhas aulas. A gente está para lançar agora, entre essa semana que vem, um curso online. Então, de detox total, né? Não só alimentar, mas comportamental, com esse trabalho de coach transformacional da saúde que o Rafael faz, para você não se auto-sabotar. Então isso. A palestra do Rafael ontem foi bacana demais. Foi linda, eu assisti também. Eu sou fãzaço do Rafael, e a gente sempre que dá certo, a gente está fazendo coisas juntas. Eu convidei ele, olha como ele me apareceu. Eu fui dar uma palestra num congresso de medicina em Curitiba. O Rafael foi assistir a palestra para me convidar para um congresso e quis gravar uma entrevista comigo. Aí eu perguntei, o que você faz? Ele falou, eu falei, eu estava procurando você. Então ele apareceu para mim, eu falei, eu estava procurando você, porque as pessoas se auto-sabotam, né? E, eu não consigo por isso, inventam desculpas que não conseguem mudar a alimentação. E aí o Rafael faz esse trabalho excepcional aí de coach
e tem ajudado a transformar a vida de muitas pessoas. Então agradeço aí as 698 pessoas que estão participando agora. Agradeço você também, Fátima, e ao Davi, um abraço, está sempre aí apoiando. Sim. E, faz parte da nossa equipe. Sim. Bom, e é isso, pessoal. Me procurem lá no meudetox.com ou na dietacurativa.com. Quem quiser participar do detox presencial nosso, é só entrar no nosso site e ver lá quando tem as datas. Tá bom? Então é isso. Um abração, Fátima. Um abraço para você também. Muito obrigada. Eu vou dar um recado agora para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Sobre o congresso, né? Me despedir. Eu quero agradecer você mais uma vez pela sua presença e pela sua disposição, pela sua bondade em estar aqui, ok? Ok, eu que agradeço e parabéns. Foi muito lindo aí o congresso. Para mim é uma honra estar fazendo o encerramento dele junto com você. Muito obrigada.